Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo, mais uma live. Já estava com saudade das nossas lives. Vou mandar aqui o convite para o Edson. Aguardar o pessoal entrar. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu mandar aqui os convites. Pessoal entrando. Boa noite, boa noite. Vamos conversar um pouquinho hoje, um tema bem legal, bem interessante. Deixa eu aqui. Estou com o meu Shima aqui. Aqui, Oi. entrou. Oi. Oi. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Tá cortando meu topete. Aí, tá Oi, legal? pessoal. Tá bom? Tá parecendo topetinho. Pode ficar. Tá bom. Oi. Tudo bem? Saudade de vocês já. Fizemos Então, lives seguidas e aí demos uma paradinha. Agora a gente já tá com saudade de conversar um pouco. é verdade. Quase não falamos durante o dia. Eu acho que tá na hora de nós conversar um pouquinho. Correria. Estamos numa mudança grande por aqui, gente. Muitas coisas aconteceram, né, Edson? É Coisas verdade. boas. Não sei se o pessoal que está assistindo nós já teve os seus dias cronometrados. Cada atividade tem um horário para começar e para terminar. Ultimamente tem É, sido hoje essa foi forma, assim. né? Tudo cronometrado, cada minuto do dia. Mas deu Olha, tudo certo. eu não lembro da última vez que tive que correr para cortar o cabelo e voltar para casa. Correria. Vamos lá? Vamos conversar sobre a prosperidade, como o nosso sistema de origem pode interferir na nossa prosperidade, né? Na prosperidade do casamento, do casal. E esse papo o Edson gosta bastante, que ele manja muito nisso, né? É, dizem que sim, né? A gente estuda, 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 mas no fim acaba caindo para mim mais essa parte, né? Mas eu acredito que são afinidades, né? Essa parte da prosperidade, ela vai muito de encontro à parte profissional ali, essa parte das empresas também. Então, quando a gente fala em prosperidade do casal, geralmente cai na relação dos dois, né? Mas quando cai na prosperidade de si, então eu acredito que está mais ligado a essa parte profissional. Então acaba vindo mais para mim do que para você, né? Mas as, as, tudo se conecta lá no fundo, tudo vai cair no sistema familiar e então mesmo sendo profissional, mesmo sendo da empresa, sendo do casal, sendo da pessoa em si, vai ter ligação com o seu sistema. Eu achei interessante essa semana que a gente estava assistindo aquela série lá e não tem muito a ver com o assunto, mas dá para a gente pegar o gancho por aqui. Acho que o pessoal tem assistido aí a The Chosen, né? E tem um capítulo ali que um dos mestres da lei, lá, os fariseus, ele está atendendo uma pessoa e essa pessoa diz que não consegue dormir porque ela tem pânico de noite, parece que tem um monstro que vai pegar ela. E aí o outro diz, calma, mas é porque isso está dentro de você. Olha, o nosso povo passou 40 anos no deserto, então o que eles sofreram lá está dentro de você. Então, eu achei muito lindo isso, que vai muito de encontro ao que a gente trabalha hoje. Todas as nossas questões, elas têm um fundo no nosso sistema, tem um viés que vem do nosso sistema. Então, é preciso olhar com olhos de investigação, né? Com paciência, porque você não pode simplesmente passar por cima e não aprofundar, olhar só no superficial. É sempre necessário você conhecer a história da família. Tá? Todos os trabalhos que a gente faz, a gente sempre leva para esse lado, né? A gente instiga as pessoas, vá investigar, vá conhecer a sua família, vá ver as origens, vá ver pelo que passaram. Para que serve esse conhecimento? Para você se dar conta de que às vezes você pode estar abrindo mão do crescimento porque você está né, honrando lá aquele teu ancestral, aquele teu avô, aquele teu tio avô, aquela pessoa
o teu sistema ali que passou por dificuldade, ou que era um mau negociador que perdeu muito dinheiro, ou que tomou muito dinheiro, entendeu? Então, tudo tem uma raiz no nosso sistema. Então, pessoal que está assistindo agora, já começa amanhã, se não dá tempo hoje, já começa a investigar, vai ver como é que foi teu sistema familiar, como é que foi os teus avós, como é que era a vida deles História. financeira. Como é que era a história deles, como é que foi criar tantos filhos, como que eles faziam, sabe? As pessoas não se dão conta que isso influencia, né? Então, e vem para nós e a gente adora essa parte histórica, né? Eu e a Nath somos apaixonados por história, por origens, por cidades históricas, então isso é uma paixão, então a gente faz isso com amor. Agora, quem não se dá conta disso e acha que isso não influencia na sua vida, tá perdendo tempo. Podia estar muito mais na frente, muito mais próspero e tá arrastando histórias aí nos ganchos, né? O que é curioso, né, que a gente brinca assim, que as pessoas muitas vezes vêm para constelar, vêm para atendimento, e aí a gente consegue identificar uma situação com um avô, com um bisavô, algo nesse sentido, uma avó, e a pessoa diz, não, mas eu não conheço, eu nem cheguei a conhecer. Quando É, eu nasci, já tinha falecido. Gente, não importa se você está tudo dentro de você. A epigenética hoje explica isso cientificamente, né? Nós carregamos tudo que foi vivido pelos nossos ancestrais, no mínimo 4 gerações, né? E aí você citou a série The Chosen, né? Ela é bíblica, claro, a gente sabe que é uma dramatização, que é uma, né, uma série, não é algo assim literal, né? Então tudo foi construído com base na Bíblia, sim, mas muita coisa ali foi feita uma dramatização para poder ter um enredo, para poder, né, ter um contexto também. Então a gente não deve levar tudo, nada substitui a leitura da Bíblia, né? A série é maravilhosa, mas somente ali na Bíblia a gente consegue ver exatamente as coisas como aconteceram. Mas essa parte ali que o Edson mencionou, que a gente assistiu e achou interessante, ela tem na Bíblia também, né? Então, a questão de que se fala de maldição hereditária muitas vezes é de você repetir padrões e você carregar emoções, carregar traumas, carregar dores, perdas, falências de antepassados, né? De pessoas sim. que você nem conheceu. Então, você carrega isso em você. Por isso que o Edson fala, vamos conhecer a nossa história. Vamos saber quem que veio. Por exemplo, nós aqui da região sul, a gente é descendente de imigrante italiano, né? Italiano, alemão, europeu, Polonês, em geral. polonês. Polonês, né, Edson, polonês. Uhum. Então, saber como foi, quem veio da Itália, por que que veio, o que que aconteceu. Uhum. Eu, particularmente, tive uma experiência muito interessante, onde identifiquei numa constelação uma situação onde eu estava conectada, ou seja, eu acessei inconscientemente traumas e dores da minha ancestral que veio da Itália, 5 gerações antes de mim. Uhum. Ela veio da Itália com 6 filhos pequenos, e o caçula dela, que é o meu ancestral também, né? Então, o que aconteceu na Itália, eu não sei. Eu só sei que ela ficou viúva na Itália e teve que vir para o Brasil com 6 crianças. O mais novo, que é o meu ancestral, com 1 aninho. Então, eu estava identificada com ela com muitas questões. E depois de uma constelação, muitas coisas se resolveram a partir disso, sabe? Então, a gente precisa conhecer a nossa história para saber o que que eu tenho, o que que eu estou vivendo, que é semelhante ao que essa pessoa viveu. E ali você pode fazer diferente. A partir desse entendimento, você já pode fazer diferente, porque foi difícil para eles, é mais fácil para nós, né? Eu sempre falo que quanto mais você conhece a tua história, mais ah, maior vai ser as muralhas do teu castelo, porque a nossa história é como uma parede de tijolos. Quanto mais você conhece, mais você vai preenchendo essas lacunas. Mais completo você fica, mais forte você fica, porque você começa a olhar com admiração para aquela história e a grandiosidade daquela história te preenche. Então você saber ali que um ancestral teu, por exemplo, da minha família ali, um ancestral teu lutou lá no tempo de Napoleão Bonaparte, entendeu? Então isso traz um orgulho para você. Você pega aquelas famílias tradicionais que são
por exemplo, vai para a Inglaterra, né? Pega aquelas famílias lá que é passado de geração para geração, ali os lords e tal. Eles têm um orgulho, eles têm uma soberba até. Por quê? Porque eles carregam aquela história. Então, aquilo dá força para eles. E as pessoas que não olham para isso, eu já vi isso em alguns documentários e reportagens sobre a realeza e tal, as pessoas que estão, também têm a sua história, mas elas não olham para essa história, elas olham com admiração para aquele outro. Elas, é como se criasse um misticismo ao redor daquelas pessoas, como se elas fossem mais fortes. Quando, na verdade, são seres humanos como nós, só que qual é a diferença deles para nós? Eles olham e eles incorporam a história deles. Então, eles são muito mais donos de si. Enquanto os E mais outros que força. aprenderam a... Hã? Mais Oi? força para a vida, né? Mais força para a vida. Você vê que aquelas pessoas elas chegam a andar assim com altivez, né? E quem não faz isso está sempre ali, olhando com admiração. Nossa, que lindo isso, né? Mas, cara, todo mundo pode fazer isso. E agora a gente está na época digital. Se disser assim, eu não conheci, dá um jeito. Hoje em dia você tem formas de pesquisar. Hoje não é Tem como site de pesquisa hoje, né? tem site de pesquisa. Uhum. Antigamente, até tem aquele parente meu ali do Rio Grande do Sul, da Serra lá, ele ia nas capelas do interior pegar os livros de batismo. Então, olha o trabalho que era. Hoje não, hoje está tudo na internet, Tudo na praticamente, né? internet. Muita coisa tu consegue por ali. E as pessoas não se atêm a isso. Hein? Não, na verdade, não há interesse. Aí sobra para nós, e eu adoro isso, porque daí a gente tem trabalho, né? E daí as pessoas vêm todas desconectadas da sua história, se sentindo fracas diante dos desafios, e aí você tem que conversar com a pessoa e dizer assim, olha, você não está sozinho, né? A gente sempre fala, você é o sonho dos seus ancestrais, não é isso que a gente usa? Uhum. Essa força É, corre dentro de você. eu lembro sobre prosperidade, né? Que me marcou muito esse entendimento conforme a tua descendência, conforme o teu povo lidava com o dinheiro, você vai lidar mesmo sem ter conhecido como eles lidavam, Isso é né? bem interessante. Né? É muito interessante porque se você pega o descendente de italiano, o italiano, quando veio para o Brasil, ele veio com uma promessa de fartura, ele veio com uma promessa porque ele passou muita dificuldade na Itália, né? Assim foi com os alemães e os poloneses também, né? Da mesma forma. Então, eles vieram com uma promessa aqui para o Brasil. E aí, eles chegaram aqui e eles tiveram que começar do zero. Não foi exatamente como falaram. Eles passaram muita dificuldade quando chegaram aqui, tiveram que desbravar, construir casas, fazer plantações, né? E eles sentiram-se explorados, de certa forma, né? E então, como que eles passaram a olhar os brasileiros, o Brasil e os ricos, as pessoas que tinham condições, como exploradores? Então, vocês devem ter ouvido já alguém falar, algum italiano falar, desconfiado, sempre desconfiado, o gringo desconfiado, né? Por Uhum. que que veio isso? Da onde que veio? Porque o italiano tem dentro dele que ele vai ser logrado, que vão passar conversa nele, que vão enrolar ele, que vão passar perna. Por quê? Porque isso Pessoa que está tem dentro dinheiro é ruim. dele. Pessoa que tem dinheiro é ruim, ela é má. Isso, a pessoa que tem dinheiro é má, né? Gerou muitas crenças, geraram ali, essa imigração gerou muitas crenças negativas em relação ao dinheiro. Porque para eles, quem tinha dinheiro tinha dinheiro porque lograva os outros. Ser honesto não dá dinheiro, trabalho honesto não dá dinheiro, ninguém fica rico trabalhando. Uhum. Quem nunca ouviu essas falas, né? Então, isso a gente carrega, precisa ganhar consciência para compreender os motivos que eles tiveram para falar dessa forma, mas que a gente pode fazer diferente, né? Verdade, a gringa aqui é bem assim, duvido de todo mundo. Então, dá para fazer diferente, né? Não quer dizer que tu deve confiar cegamente em todo mundo como uma criança, Aliás, mas não precisa ser desculpa, tão desconfiada, né? Pode desculpa te falar. cortar, mas quando duvidamos dos outros, duvidamos de nós. E o que a gente projeta nos outros está dentro de nós. Então, essa dúvida, daí vem as dificuldades de avançar, vem as dificuldades de empreender, porque você não consegue confiar em ninguém, porque você não confia em você também. E isso é muito louco, porque tu acaba projetando isso. E leva Uhum. para a vida, leva para a família, leva.
Então, às vezes tem dificuldade de confiar no parceiro, nos amigos, no trabalho, dentro da empresa. É aquela pessoa que está sempre achando que alguém vai roubar. Então, não descansa. É uma vida muito cansativa as pessoas que têm esse padrão. Estão sempre na defensiva, né? Sim. E perdem oportunidades. Uhum. Perdem oportunidades. Eu não vi se ficou alguma pergunta para trás ali. A gente desatou falar. Não, acho que não. Aqui tem um medo assim, não gasto por medo de precisar. É outra crença que vem também da ancestralidade ali, principalmente europeia, porque eles passaram muita dificuldade, eles tinham que fazer estoque das coisas, né? E também não é só isso, né? Moravam no interior, longe de mercado, de vendas, então quando eles iam, eles tinham que fazer estoque, né? O tal do rancho do mês, né? E aí hoje as pessoas acabam estocando também, mas moram do lado do mercado e não sabem por que tem tanta coisa guardada em casa. Né? Então, é algo que você vai repetindo um padrão de forma inconsciente. A gente tem que se perguntar por que eu preciso fazer dessa forma? E quando você tem essa crença, não gasto por medo de precisar, pode ter certeza que você vai precisar, porque o dinheiro é uma energia que deve ser usada a serviço da vida. Muitas vezes a gente vai ao longo da nossa vida, a gente não consegue ficar só no fluxo da abundância, né? A gente acaba, em algum momento, alguma situação difícil acontece, você vira a chave e você vai para a escassez. E quando você entra nesse movimento interno de escassez, medo da falta, gente, é tão difícil de você dar volta, aí você tem que praticar a tua fé, você tem que entregar, você precisa soltar o senso de controle, confiar mais, voltar para o fluxo da abundância. Porque dentro da abundância, nada falta. E a gente vê isso na natureza, né? Tu não vê um passarinho preocupado fazendo estoque de minhoca. Ele sabe que não vai faltar comida, não é verdade? É verdade. Então, a gente não vê na natureza os animais estocando, só as formigas. Formiga deve ser descendente de italiano. Mas o restante, né, eles não fazem estoque. Então, a natureza por si, ela é abundante, a vida é abundante, né? A não ser os Então, animais que em países que precisam hibernar no inverno muito rigoroso, mas isso, eles se adaptaram a isso, mas quando eles têm, né? e Eu outra recebi coisa uma interessante. visita aqui, ó. Se alguém não conhece a nossa Mima, essa aqui é a Ela Mima. veio para a live também. Então, outra bem interessante é a descendência de indígena, né? Povo indígena. Eles trabalharam muito com troca. Eles faziam troca, né, Edson? É, o povo do BRIC. O povo, Então, esse povo, eles acostumaram a trocar mantimentos, né? Então, eles não usavam muito o dinheiro, eles faziam trocas. Então, eu te dou 1 quilo disso, você me dá 1 quilo daquilo. E aí, hoje, quem é descendente do povo indígena, né, de índios, acaba tendo essa facilidade da permuta. É uma pessoa que tem dificuldade em pagar no dinheiro, ela quer sempre fazer uma troca. Ah, E vou nem fazer se um dá conta convite. por isso. É. Hã? Vou fazer, tá sempre apertado de dinheiro, mas tá sempre tem coisa para receber em troca. Ou é mão Sempre de tem obra, muito. ou é objetos, ou é material, né? Mas o dinheiro que é Eu, bom é sempre escasso. eu tenho, eu sou descendente também de italiano, de índio, né? Tem na minha família do lado da mãe, né? Mais indígena, do lado do pai mais europeu. E eu, por um bom tempo, eu tinha tanta troca, tanto valor pendente para receber em permuta, que eu me dei conta que eu precisava começar a receber em dinheiro. E eu não me dava conta por que eu fazia aquilo. Parece que era mais fácil receber em troca do que em dinheiro. Não sabia lidar muito com isso. Aí, quando me dei conta, eu fui parando com esse movimento, né? Então, é preferível pagar e receber, do que trocar, né? É, Porque aí você movimenta o fluxo do dinheiro, né? é, a imagem do S está embaçado. Não sei, para ti tá embaçada? Aqui para mim não. Antes um pouquinho, agora parou. Às vezes a internet oscila, né? É. Então é importante a gente saber da nossa ancestralidade, como que foi, como que lidavam com o dinheiro, né? Como que a tua família de origem lidava com o dinheiro. Olha quanta coisa tem para investigar. Voltando à questão da troca ali,
A troca, ela é um movimento que ele é um pouco complexo, é meio difícil de você manter ele equilibrado. Porque sempre alguém, no começo vai tudo bem, então tem aquela pessoa que você é acostumado a fazer permuta. Mas vai chegar um momento que um dos lados vai sentir que está em desvantagem, tá cedendo mais, tem em haver, entre aspas. Então, nesse momento, essa pessoa vai começar, vai criar um movimento, vai ter um gesto ali que vai desagradar, e esse acordo vai acabar, e as pessoas vão ficar de mal. A gente já viu muitas vezes isso, em muitos atendimentos. Sempre fez permuta, sempre deu tudo certo, de repente a pessoa do nada, mas estava equilibrado? Não, estava equilibrado, mas tem certeza? Porque às vezes está equilibrado para você, mas você conhece sobre você, o outro sabe dele. Então, às vezes, o que para mim é algo leve de fazer, para o outro pode não ser. Então, é preferível, como você falou antes, é preferível muitas vezes você pagar para a pessoa, por mais que você precise do serviço dela, você paga para ela e ela precisando do teu, ela pague para você realizar o teu serviço. Aí vai manter o equilíbrio, os dois vão ficar felizes. Nem que tenha que trocar o dinheiro na hora ali, tó 100, devolve 100. Pronto. Mas fez um movimento. E o dinheiro circulou também, porque o dinheiro precisa circular. O dinheiro é uma energia que gosta de circular, né? Ele precisa trocar de mão, porque se ele não troca de mão, ele não adianta você ter dinheiro e você nunca gastar, não vai adiantar também. Você precisa fazer ele circular, fazer ele render, mas circulando, não amontoado. Quem gosta de guardar dinheiro, de fazer reserva de dinheiro, faça reserva para realizar sonhos, não faça reserva para emergência. O dinheiro vai ter o destino que você der a ele. Se você fizer uma reserva para emergência, para doença ou coisa assim, você vai usar esse dinheiro nisso. Se você fizer uma reserva para viagem, você vai usar o dinheiro para viagem. Então, o dinheiro precisa ser, sim, a gente tem que ter reservas e tudo mais, mas para realizar sonhos, não para doenças. Ele precisa ter um propósito, né? O propósito do dinheiro, ele precisa servir a vida, né? Então, a pessoa que tem muita preocupação, que ela vai ficar doente, faça um seguro de vida, faça um seguro, alguma coisa assim, né? Mas um seguro de proteção financeira, algo nesse sentido, pague pronto. Mas tu guardar, fazer uma reserva de dinheiro para quando ficar doente, vai ficar doente, porque aquele dinheiro é para isso, não vai ser usado para outra coisa, né? Ele está É muito esperando. importante. Está esperando para ser gasto com problema de saúde. Então, a gente faz reserva para realizar sonhos, né? E outra questão, assim, ó, por exemplo, o casal, né? Cada um tem um sistema de origem e cada sistema de origem nesse casal lida de uma forma com o dinheiro. E muitas vezes o casal pode entrar em conflito. Por exemplo, você veio de um sistema patriarcal, 100% patriarcal, onde só o homem trabalhava fora e a mulher não tinha nem acesso a saber quanto esse marido recebia, né? Então, antigamente era assim, né? Muitos casos assim. Então, ali, quando ela vem para um casamento, ela pode projetar o pai no marido e ficar totalmente submissa, porque uma coisa... Ó, aqui a Daia vende seguro de vida, a gente chama a Daia. Eu super indico, tem que fazer. Daia é desse aqui, ó. Anotem aí. Daia chequinho, acho, sequinho. Chequinho. Isso. Então, quando a mulher casa, se ela vem do sistema de origem, onde o pai dela era quem era o provedor, somente ele, e ele não deixava a esposa ter acesso. A esposa tinha que pedir para o marido. Essa moça, que foi criada dessa forma, ela talvez projete isso no próprio companheiro. E vai ficar totalmente submissa, porque uma coisa da submissão feminina não quer dizer ficar dependente, ficar abaixo, né? Num casamento é uma sociedade o casamento, né? Então, claro, você não vai dizer, o pai e a mãe fizeram errado. Eles fizeram do jeito deles, mas você olha para o teu casamento e você faz diferente. O mesmo é quando, naquelas famílias onde o pai era ausente, quem administrava era a mãe. Quando esse filho casa, ele vai buscar na esposa, que a esposa administre. Ele vai só trabalhar. Pois é, que coisa, não? Pois é, não é? Vai só baixar a cabeça e trabalhar. É assim que funciona. Mas
baixar a cabeça, obedecer e trabalhar. Graças a Deus, eu e minhas irmãs saímos desses patriarcal do meu pai, acabou na minha mãe. Que bom que vocês conseguiram romper o ciclo, quebrar um padrão, só não combata, tá? Não combata, porque quando você combate, você compra uma briga, por exemplo, pela mãe, você tende a repetir. Então, ou repete ou acha um companheiro parecido com o pai, se tu combate ele, né? Então, a gente olha com respeito para o amor do pai e a mãe como foi, para a história deles, e que deu certo, e pode fazer diferente depois, né? E outra coisa também que pode acontecer, isso que você falou, pode acontecer de a filha crescer vendo que a mãe, por exemplo, lidava com tudo sozinha, né? Então, essa filha teve pai ausente. E aí a mãe que teve que se virar com tudo sozinha, a mãe trator, né? Aquela que criou os filhos sozinha, que não dependeu de homem, tá. Aí essa filha cresce ali, se apaixona por um rapaz, casa com ele, mas aí ela não aceita ajuda. Ela que quer fazer tudo, ela que quer se virar, ela que quer prover, ela que quer administrar o dinheiro. O que acontece ali? Esse homem vai embora, ou vai arrumar outra, né? Porque é uma mulher autossuficiente. Então, e aí não quer, ela quer só pagar a parte dela em casa e ele paga a parte dele e eles dividem as despesas. É um casamento? Não é um casamento. São dois colegas vivendo junto e dormindo junto. E um É, casamento é uma sociedade, né? hoje em dia a gente vê muito desses casos, né? As mulheres que intimidam os homens. Quando o homem se Uhum. sente intimidado é, na, com a postura da mulher, que é aquela mulher autossuficiente, aquela mulher trator, como você citou ali, ele não encontra lugar para ele, para que ele possa contribuir de alguma forma. Então ele fica sem função na relação. E o homem, não, agora eu vou puxar a brasa para o lado das mulheres. O homem precisa ter uma função além da mulher dentro da casa. Ele precisa sentir que ele é necessário na casa. E daí ele corre atrás. Agora, se ele entende, agora eu vou falar mal se tem algum homem assistindo aí, mas se ele entende que a mulher dá conta, ele relaxa. Porque daí ele vai, inverte a polaridade, ele vai para o feminino dele, ele se acomoda. Agora, se a mulher coloca ele na posição dele ter que buscar, dele se sentir responsável, se ele tem um masculino forte dele, ele faz chover. Agora, se ele fica, né, sem lugar para ele dentro da casa, ele acaba se perdendo mesmo. Então, tem que fazer. O que acontece, né, Edson? A mulher com excesso de masculino, ela sempre vai achar o marido com excesso de feminino, que Sim. é a polaridade invertida. Então, se você reclama, por exemplo, do teu marido, que não faz as coisas, que, meu Deus, que é tudo você que tem que fazer, que é muito devagar nas coisas e tal, você tem que olhar que você está com excesso de masculino. E aí tem solução, tá? Não se desesperem, mulheres. Tem solução. Precisa inverter. Precisa cada um assumir o seu lugar na casa. A mulher ir para o feminino e o homem para o masculino. Como que faz isso, Edson? Não conta. Não conta. A gente vai ensinar depois. Não conta. Não, mas eu me refiro também àquelas mulheres que estão solteiras hoje em dia. Sim, Então, também. hoje em Não, dia, mas é que assim, é uma né, tem um dúvida monte de muito. mulher solteira e tem um monte de homem solteiro. Parece Sim, que eles não moram no mesmo planeta, né? Tem tanto sim, aplicativo, ou tanta forma de se conhecer, mas essas mulheres que estão solteiras, que têm, tipo, que muitas vezes tiveram que criar os próprios filhos, ou são as sim. mães solo, como hoje em dia está na moda, mas que sentem essa necessidade de ter um companheiro. Então, ela precisa olhar para isso, se ela não está muito autossuficiente, porque se o homem chega e ele não vê que existe a necessidade da presença dele, ele é, ele é, ele é dispensável, né? Então ele não vai achar lugar para ele, ele não vai ficar. Ele precisa chegar e sentir que ele é necessário ali, senão. Não, mas eu me referia antes, isso que você está falando, sim, mas eu me refiro a casar, por exemplo, que as mulheres procuram a terapia porque querem que o marido mude, que ele seja diferente, que ele tenha atitude. Não, mas ele não faz as coisas, ele não tem atitude e tal. Se eu não faço, ninguém faz. E é um desespero, vem, meu Deus, precisa mudar isso. Isso Eu vou dar, tem posso como dar a mudar. dica? Posso dar a dica? Não, vou dar a dica.
Isso tem como mudar, né? Tem como a gente... É preciso a mulher ir para o feminino, que automaticamente ajusta o masculino. E isso Sim. a gente tem técnicas para fazer isso, né? A gente consegue ajudar nesses casos. E quando a mulher consegue ir só para o feminino, é tão mais leve, gente, fica tão mais fácil. E aí você vê que o outro muda, porque o outro ele muda quando eu mudo. Gravem isso. A pessoa não muda porque você quer convencer ela a mudar, a pessoa não muda porque você fica enchendo o saco para ela fazer terapia. A pessoa muda quando você começa a se trabalhar sobre o que te incomoda em relação àquela pessoa. Gravaram isso? Teu E marido vai mudar quando você curar o que se incomoda nele, o que te incomoda em relação a ele. Aí você vai olhar para você qual é a tua parcela. eu não vi se tem algum homem assistindo, e ao contrário do que pensam, não vai ficar mais pesado para o homem. Vai ficar mais leve, porque ele vai estar no natural dele. Quando estamos no nosso lugar, as coisas fluem de forma natural, fica mais leve. Agora fica pesado quando você não está no teu lugar. Sim, o natural do homem é correr atrás. O masculino que faz isso, que vai para o mundo, né? Quando isso não fala mais sobre o papel do homem, porque o Edu tá assistindo? Conta aí. Ah, tem um homem ali, o Leandro. É, Então, o papel do homem é prover, é proteger, é cuidar. Né? A gente fala que o homem não tem escolha, a mulher trabalha se quer, o homem não tem escolha. Ah, muita coisa sobre mulher, só parece que é tudo sobre nós. Ah, tá, não, não olha que é. liberal. É que o público maior são mulheres, por isso que a gente fala mais para as mulheres. O nosso maior público são mulheres, né? A gente vê um ou dois homens nas lives, a maioria mulheres. E a maioria que procura terapia são mulheres também. Que não quer dizer que os homens não têm. A gente percebe esse movimento aqui quando as mulheres assumiram esse lugar de não precisar de homens, esse lugar de força, esse lugar de fazer acontecer, esse lugar de independência, os homens se acomodaram. Então a É gente vê verdade. uma geração de mulheres sobrecarregadas e de homens fracos, bem fracos, né? Então é Imaturo. isso, imaturos, imaturos. Então é isso que nós observamos. E o que precisa? Precisa que os homens se fortaleçam no seu masculino. Boa noite, boa noite. E as mulheres no seu feminino. E aí agora está acontecendo um movimento muito grande, assim, que está chamando a atenção de todos, que é o movimento dos legendários. E aí o pessoal tá, nossa, muita gente sem conhecer, nas redes sociais a gente observa as críticas sobre isso, né? Bah, mas o homem precisa fazer um negócio desse para se tornar homem, para entender que tem que cuidar da família. Vocês precisam entender que os homens são diferentes das mulheres. É muito A tera- difícil para um homem, ele aprendeu que ele não pode desabafar. a Ele terapia do homem é aprendeu que diferente, né? a terapia do homem é diferente. O homem aprendeu que ele tem que guardar para ele as dores. Ele não sabe, ele chega na terapia, poucos homens sabem dizer o que estão sentindo. Sim. Agora, você pega e faz um retiro, porque é um retiro que fazem, né? Você faz um retiro só de homens, né? Onde além de trabalhar esses valores, reforçar isso, reforçar o masculino, a conexão com o pai, com o masculino, e a conexão com Deus, né? Porque esse trabalho do Legendários, por exemplo, ele é todo voltado à busca de Deus, né? A se conectar com Deus, com o ser superior, né? É um movimento O cristão. legendário número um, né? Que eles falam que é Jesus Cristo. Então, quando você coloca um homem ali, vivendo essas experiências, numa imersão só com homens para resgatar o masculino, é claro que ele vai ter uma transformação. Então, por que ter tanto movimento contra? Se as É, mulheres fazem imersões, as mulheres vivem fazendo imersões, vivem fazendo retiros só de mulheres para se conectar com o feminino, do jeito que as mulheres se conectam com o feminino, né? Uma terapia, algo assim. Os homens têm um jeito diferente de se conectar com o masculino. Tanto que a gente fala, né, para os pais levarem os filhos homens para fazer programa só de homens. Por quê? sim. Para conectar com o masculino, né? Então a gente precisa abrir, expandir um pouco mais a mente, né? Parar de combater aquilo que a gente não conhece, sabe? Os homens e as mulheres são diferentes, funcionam diferentes, foram educados de forma diferente ao longo da história, né? Não quero que um homem sente na frente de um terapeuta que ele busque sozinho a terapia
e que ele sente na frente de um terapeuta e que ele comece a chorar e desabafar suas emoções e ser queixado da mulher. Muito raro isso acontecer. Esses casos, o feedback vem para você, né? Tanto eu quanto você, a gente indica que quando vem os casos que o homem está com dificuldade de encontrar sua força, a gente indica um movimento assim, porque às vezes na terapia, como você mesmo falou, é muito difícil o homem, você chegar no cerne da questão com o homem, porque aquilo está muito intrínseco lá dentro dele e é muito difícil de você acessar, porque ele não sabe lidar com as emoções. Então ele precisa estar num ambiente onde ele se sinta confortável. E não é na frente de um terapeuta, muitas vezes. É no meio de outros homens que estão passando pela mesma dificuldade, onde ele libera o instinto primitivo dele, que é a essência. Então ele vai trabalhar isso dentro dele. O homem ele precisa sentir na carne, muitas vezes, para poder liberar as emoções. Então ele não consegue de outra forma, não é conversando, fazendo uma hipnose, muitas vezes que a gente consegue acessar. Então, tu consegue ir até um certo ponto, mas chega uma altura que estagna isso. E você, como você atende mais as mulheres ali, você tem os feedbacks, deu certo. Por isso que a Nádia está falando mais do Legendários do que eu, mesmo ela sendo É porque mulher. eu vejo, O eu cortei você, resultado, né? né? Eu vejo o resultado, eu vejo o que as mulheres falam, né? Dos homens que vão para esse movimento. Uhum. Eles se dão conta de coisas que eles estavam fazendo que a mulher falava repetidamente por anos e eles não percebiam. Eles Uhum. voltam com outra mentalidade, muito mais fortalecidos, né? Então, eu recomendo, assim, né, se os homens que sentem de fazer, façam, né? Mas não é para a mulherada ficar empurrando o marido, gente, por favor. Eu vejo as pessoas que eu indiquei que fizeram e os amigos também que fizeram a diferença que fez na vida deles. Ah, muda uma chave. Não é um milagre, porque o milagre não. A cura vem de cada um vai conseguir acessar de uma certa forma, né? Então, você tem que estar preparado para isso, tem que se entregar. Então, a medida de entrega é a medida de cura, a medida de acessar as emoções. Então, eu vejo as pessoas muito reticentes, porque vi isso, vi aquilo. Vá e experimente. Então, nada melhor do que você ver com os próprios olhos algo do que ver um disque ali e você seguir como, né, seguir a opinião dos outros. Precisa ter a tua própria opinião. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, né, nos procure, a gente vai ter essa primeira conversa ali, vai direcionar sobre isso. Vamos fazer um movimento primeiro, vamos ver que lugar você está no teu sistema familiar, que lugar você está ocupando, que as coisas não estão fluindo para você. É, qual crença você está seguindo na tua vida que a tua parte financeira não está fluindo. Então, depois daí a gente vai organizar aí bem certinho e daí encaminhar você para a próxima etapa, que daí vem um movimento assim. E tem dado muito certo, graças a Deus, né? Uhum. O que a gente percebe? Por que a gente, às vezes, dá a impressão que é sempre a mulher que está errada? Só que nós, como mulheres, precisamos entender que a chave para as mudanças dentro de um lar está na mulher, não está no homem, está na mulher. A mulher ela tem esse poder de restaurar ou botar tudo abaixo um lar, né? Uhum. Preciso controlar para chegar a um equilíbrio. Mas você está me enrolando faz tempo, né? Que você é afujando que eu sei, você se sabota, né? Vamos marcar de uma vez isso aí, né? Faz aqui uns 4 anos, eu acho que eu estou ouvindo isso. Mas tá vindo Às vezes a assistir, gente pelo se menos? sabota. Hã? Esse aí tá vindo assistir, pelo menos? Né? Ela vem, assiste as lives, nem assistir as constelações, ela não está vindo, né? Vou ter que pegar. Mas pode continuar nas lives, né? Eu sei que cada um tem seu tempo. Mas voltando aqui, o que queria falar? Os homens, sim, eles precisam se conectar com o masculino, com o seu pai. Só que se dentro de um lar, tá? Vamos supor que dentro de uma casa, a mulher, o homem tem essa dificuldade de se conectar com o masculino. A mulher vem e busca terapia. E ela vai para o seu feminino, ela ajusta a família. Por isso que nós batemos mais na tecla de que a mulher que busca a cura, a mulher que busca a fé, a mulher que mantém o equilíbrio na família. O homem, ele tem a força bruta, ele provê, ele vai para o mundo trazer provisão para dentro de casa.
A mulher não, a mulher mantém o equilíbrio. Por isso que a gente chama muita atenção das mulheres, menos dos homens. Não quer dizer que os homens não tenham a parcela deles, né? É os Mas 50% nosso, né? Tem os 50% nosso. Mas se você pega, por exemplo, um casal que está com problemas, tá? O casal está com problemas. Isso foi um caso recente dessa semana, tá? O casal com problemas, questões na empresa, nos negócios, né? E aí a esposa sugeriu que o marido constelasse. Ele constelou, ele viu questões, tá, beleza. Não deu muito efeito, ou talvez não perceberam muita coisa. Aí a esposa veio. Ali tinha um ajuste dela para fazer, muito importante. Que enquanto não foi feito dela, não funcionou. E muitas vezes você vem só a mulher fazer e o homem não vem, a gente já vê um efeito de cara. A gente já vê uma mudança grande. Então, falando sobre o tema, né, a prosperidade, o que o sistema de origem influencia na prosperidade hoje, qual é a influência do nosso sistema de origem na nossa prosperidade hoje, em nossa família, na família que constituímos. O que nós vimos em casa, a relação dos pais, como fomos educados, como vimos os pais tratar o dinheiro, influencia muito em casa. Só que se você não olha para o teu sistema de origem, só um dos dois olha, só o marido olha, se a mulher não olha, vai dar problema. Agora, se só a mulher olha e daqui a pouco o marido, no primeiro momento, não quer, logo em seguida vai ter mudança com ele também. A mulher tem um poder que o homem não tem, gente. Vocês precisam entender isso. A gente tem o poder de gerar vida. Então, a gente gera vida, a gente promove a harmonia. Quem tem filhos aqui, presta atenção no que eu vou falar. Se o teu marido acorda mal-humorado, você acalma ele. Você vai com o teu jeitinho, você acalma. Se teu filho acorda mal-humorado, você consegue também acalmar ele. Se a tua filha acorda na TPM, você vai lá, se faz alguma coisa, você acalma ela. Agora, se você acorda mal-humorada, quem que dá conta? Quem que tem paz nessa casa? Me digam. Se alguém consegue te acalmar. Porque a mulher é o centro da harmonia na casa. Por isso que é a mulher que busca os processos de cura, a mulher que promove esse movimento, que aí ressoa em todo o sistema, em toda a família, né? Os homens precisam buscar? Precisam, mas eles aprenderam que para eles é difícil, que eles não devem olhar para a dor, né? Isso aí. E aí? Outra questão, outro ponto, né? Sobre a forma com que nós vimos os pais lidar com o dinheiro. Se você viu teu pai só trabalhando, sem poder te dar atenção para poder fazer dinheiro, você vai aprender que dinheiro te afasta do teu pai, que dinheiro não é bom. Então, você não vai querer buscar dinheiro. Então, a infância é um chão que a gente pisa por toda a vida. A gente precisa olhar para a nossa infância. Isso aí. Né? Isso aí. Bem lembrado. Mas isso aí vai ter um trabalho para fazer. Sim, estamos com um projeto novo, estamos avançando agora no nosso grupo ali, que foi criado recentemente, né? Estamos entrando em contato. Se tem algum de vocês aqui que está no grupo, aguarde que a gente está chamando, são muitas pessoas, estamos entrando em contato com cada um, fazendo um diagnóstico, conversando, para a gente poder identificar onde nós podemos ajudar cada um, tá? E se tem alguém que tem interesse também em entrar nesse grupo, ainda dá tempo, me chama no direct ali que eu passo o link, tá? E quem foi chamado só responde, né? Porque a gente fica ali no vácuo, não sabe se a pessoa leu a mensagem, se a pessoa não leu a mensagem. Eu não ia falar isso, mas isso também pode acontecer. Estamos ali para estão perdendo a oportunidade, né? Estão perdendo a oportunidade, porque estamos ali para entregar e as pessoas, né? As pessoas se sabotam bastante, né, gente? Orelha, né? Eu percebo assim, voltando àquele, só para, acho que dá para nós ir concluindo, né? Voltando ao assunto ali da questão da prosperidade. Para você conseguir ir longe, você não pode deixar pontas soltas. Então, todas aquelas pequenas atividades que dependem de você para terminar, você tem que fazer. Então, quanto mais longe você quer ir, mais completa, mais realizada tem que ser as tuas tarefas. Então, essa é uma dica. Faz um tempo já que eu tinha ouvido isso, não tinha dado muita bola,
E do tempo para cá eu comecei a reavaliar todas as funções, as tarefas do dia ali. Se tem algo por fazer, faça, porque todas essas tarefas inacabadas, elas impedem você de avançar. Ah, Ele eu não não... espera mais 6 meses para fazer as coisas que eu peço, É, gente. coisas estão mais ágeis ultimamente, né? E pretendo Uhum. melhorar mais ainda, porque eu vi que isso dá muito resultado. Então, Dá as sim. pequenas tarefas aí você vai realizando, coisinhas mínimas ali, mas aquilo, uma parte tua fica presa naquilo. Cada vez que você passa, você vai lembrar que e aquilo vai te segurando, vai te segurando. São os ganchinhos que a gente vai deixando. É que tudo que você tem pendente na sua vida, você perde energia naquilo. Sim, Porque uma parte tua tá ali. Pá, eu tenho que terminar esse projeto, eu preciso terminar, concluir né, esse trabalho, eu preciso concluir essa tarefa. Então, tudo que tem pendente, né, que você deixa pendente, te toma energia. E sim. aí você deixa de colocar energia para aquilo que de fato é necessário, né? O teu trabalho, o teu negócio, o teu casamento. Então, como o Edson falou, o que tem de... Veja na tua casa, tem coisas ali inacabadas, vai lá e finaliza. Finaliza aquele trabalho, aquele projeto. Anota na agenda e vai dando um ok ali todos os dias, finalizando tudo. Verdade, tô procrastinando muito. Vamos constelar esse assunto? Vamos, procrastinação. Só vou Uhum. te dar uma dica agora. Procrastinação tá ligada ao quê, Edson? É um cara barbudo, talvez sim, talvez não. O que que é procrastinação? O que que significa a palavra procrastinar? P de procrastinar, vem de papai, vem de... Procrastinar representa, né? Não se constranja com isso. Todos nós temos muitas coisas e é corajoso aquele que admite isso e que busca conhecimento, como você tem Olha, buscado nas aulas. até a Todos nós vergonha temos. até a vergonha tem a mesma vertente aí. Olha só, procrastinar quer dizer eu paro, eu não concluo as coisas, né? Eu deixo para depois, eu não ando, eu não avanço. Quando eu não avanço, isso está ligado à falta de força de avançar na vida, certo? E avançar na vida vem do pai. Então, ali eu já te dei uma dica onde você precisa olhar para parar de procrastinar. Né? Já, Então, a força do masculino faz a gente fazer acontecer, concluir. Porque a conclusão da vida só aconteceu com o masculino. O óvulo estava lá paradinho, não é verdade? Estava lá o óvulo paradinho. Não foi o masculino que teve a força de ir lá e fazer acontecer? Não foi o espermatozoide que fecundou e que a vida aconteceu? Para que a vida aconteça, é necessário ter a conexão com o pai, com o masculino. Aí você não procrastina mais. e a vergonha vem do mesmo lugar. A vergonha E a é vergonha também tem a ver com o pai. não aparecer. Não aparecer é não ter força para ir para o mundo. Então não Não se apareça. mostra do mundo, né? Se Não tem esconde do mais mundo, como. né? Essas dificuldades de aparecer nas redes sociais também, fazer live, essas coisas aí que acontecem. Eu não sei Mas, como é que gente, tem assim, ó, gente que sofre tanto, né, para pois aparecer é, na. que coisa, né? Todas as pessoas têm essas questões, tá? Todos nós temos muitas coisas. Nós vamos uma vida toda e não vamos curar todas as nossas questões com nossos pais. Então, a gente começa no nosso tempo, um pouquinho por vez, vai olhando, vai ganhando consciência. O ganho de consciência promove a transformação, tá? Não tem outro jeito, não tem mágica. Por favor, fujam de técnicas terapêuticas que prometem a cura instantânea sem você ganhar consciência. Não existe transformação sem ganho de consciência. Não existe, e eu digo com propriedade, porque eu trabalhei com inúmeras técnicas nesses últimos anos. E nenhuma promove mudança se a pessoa não ganha consciência. Então, tem uma técnica mágica que você faz isso, aquilo outro, e você fica rico, e você arruma um relacionamento e é feliz para sempre. Não é verdade. Ó, Não é verdade. dá um print na tela e vamos cobrar dela depois. Ó. Vou. No teu tempo, tá tudo certo, tá? No teu tempo. É só pegação Então, de pé, eu não gente, resisto. como? É só pegação de pé que eu não resisto, né? Aqui vocês estão vendo um Edson real agora, né? Sem vergonha. Antes ele tinha vergonha, daí ele não era ele nas lives, né? E o pessoal É, dizia, mas Edson, não é você na live, tu é diferente e tal, né? ficava engessado e sério, né?
Aham. E agora não, agora é ele mesmo. Então, assim, acostume, né? Porque nas lives será o Edson sendo o Edson, né? É. E essa leveza é bom porque não fica tão sério o negócio, né? Dá para ser mais leve. Então, gente, assim, vamos olhando, vamos nos curando, vamos buscando conhecimento, tá? Nós vamos fazer constelação de novo dia 14 de maio, em novo endereço, nós vamos divulgar, né? Para quem quiser reservar, eu vou mandar a localização daí. Então, estamos mudando muita coisa, mudando de endereço, mudando muita coisa, né, Edson? Muitas É mudanças verdade. Muitas positivas. E a mudanças. gente está bem feliz com essas mudanças. Isso aí. Isso aí, então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu nem sei quanto tempo deu aqui, Deu quase uma né? hora. Deu quase uma hora. A gente Ah, tá. conversa e não vê o tempo passar. Daqui a uns dias, o pessoal que quiser ir conhecer o novo endereço também está convidado, né? Sim, sim. Uhum. Então, A não vou gente fazer a vai. inauguração, porque vai ser uma quantidade de trabalho, então, e eu vi dizer que o pessoal dos eventos aí está muito ocupado no dia, então não vai ter fogos e... Ah, até nem pode ter, onde vai ficar ali não pode ter helicóptero, essas coisas, porque é perto de hospital, e faz barulho, então, né, vai ter que ser algo silencioso e não tem graça. Então, Nós vamos mandar a localização, o pessoal vai conhecer no próximo workshop de constelação, dia 14 de maio. Anotem na agenda, gente, 14 de maio. Vão reservando antes, tá? Para que vocês consigam vaga também, tá? Porque como a gente faz agora só uma vez por mês, o pessoal vai, né? É só uma vez, então, às vezes, de última hora não tem vaga. isso aí. Obrigada, querida. Obrigada, Rose. Obrigada a Falou. todos pelo carinho, todos e todas, né? E até a próxima. Na quarta que vem temos live novamente. Agora a gente vai fazer uma vez por semana. Tá bom, gente? Mandem se vocês tiverem sugestões de temas que vocês queiram nos ouvir falar aqui, nos mandem que vamos abordar. Tá bom? Isso aí. Valeu Ótima um noite e abraço. feliz Páscoa, né? Feliz Ah, Páscoa a é. todos. Isso aí, vamos Que lá, seja vamos uma renovação, né? aproveita, escolher os ovos os chocolates aí das crianças. Vamos curtir esse momento aí, Graças. que depois, quem tem filho pequeno aí, aproveita, porque depois sente saudade dessa fase. Sim, é verdade, né? A gente sente saudade. Que seja uma renovação, né? Que seja um novo ciclo, que se renove a fé, que se renove a esperança na vida de cada um de vocês, né? Que seja um Sim, renascimento. isso Feliz aí. Páscoa. Tchau, Feliz tchau, e gente. abençoado Páscoa. Um abração. Tchau, tchau. Até a semana que vem.